agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, aponta para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero começar fazendo um plano de fundo aqui com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo como igreja, como ser humano, como família. Muita gente está temerosa, muita gente tem medo, muita gente ainda está confusa. É Deus? É o diabo? É quem está fazendo isso? E o Senhor tem trazido uma palavra para nós, dizendo que Ele já abalou uma vez, e é Ele que está abalando de novo, e Ele vai abalar mais ainda. Eu lembro que a outra vez que eu tive aqui, como eu disse para os irmãos, eu não sigo muito esboço. A palavra que eu liberei era para que vocês guardassem dinheiro, um negócio assim, não foi? Porque era o que eu tinha no meu coração, e eu não falei só aqui, falei em vários lugares. Guardem dinheiro, porque vai vir tempos em que vocês vão precisar de ter dinheiro. Mas um dinheiro não para gastar, para você ir para Caldas Novas. É um dinheiro para coisas que vão ser necessárias. E a gente se viu nesse ambiente que nós estamos hoje. Como eu disse para os irmãos no começo, que eu não vim trazer espada, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de ver vocês queimando no Senhor, olhando para Ele e percebendo que Ele tem olhos de fogo. O Senhor não é mais o Deus que trouxe uma lei nas tábuas para ser seguida. O Senhor agora é um Deus pessoal que tem olhos de fogo e olha para nós. Ele está olhando para a sua igreja, Ele está olhando para o seu povo. E o mais legal é que vocês estão buscando isso. E eu estou admirado, estou muito feliz, como o pastor está feliz, eu estou muito feliz. Porque em alguns lugares as pessoas estão temerosas. Mas eu entrei aqui hoje e tem gente que está queimando. E eu vou dizer para você que ainda não está queimando, você precisa queimar agora, irmão. Porque se você não queimar agora, você vai queimar depois. E o fogo depois é terrível. Então aproveita e começa a queimar agora, irmão. Se você não consegue queimar, encoste em alguém que está queimando. Então se nós não queimarmos agora, nós vamos queimar nesse dia. E a Bíblia, todas as vezes que fala desse dia, fala de um dia terrível. Então o que nós estamos vivendo hoje não é pandemia. A gente tem muita mentira lançada sobre nós. Tem muita falsidade lançada sobre nós. Estou dizendo que você agora tem que deixar de se cuidar. Não, estou dizendo que tem muita mentira. Primeiro que pandemia, quando você vai ler na lei, para declarar pandemia, 3% da humanidade tem que ter morrido. Então não é pandemia. Pandemia foi a gripe, depois da Primeira Guerra Mundial. 3% da humanidade morreu. Aí foi pandemia. Agora nós não estamos vendo pandemia. Isso é uma mentira. Amém? Amém. Nós não estamos vendo pandemia. O povo alarmou. Pegou, sabe, a tempestade no copo d'água? Porque isso aqui faz bem para mim. Isso aqui vai gerar dinheiro para mim. Então, vamos alarmar. Vamos alarmar a sociedade. Porque isso vai render. Isso vai trazer dinheiro. Isso vai... Entendeu? Não estou dizendo para você não se cuidar. Estou dizendo que não é pandemia. Quando você for ler sobre pandemia, você vai ver que pandemia só é decretada quando 3% da humanidade é afetada. Amém? Então o Senhor está dizendo aqui na palavra, em Hebreus, que Ele já abalou a terra uma vez, que Ele vai voltar a abalar, mas agora não é só a terra, é o
quê? É céus e terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo está nas mãos de Deus. É um irmãozinho jovem que está pregando que Deus não está no controle de tudo. Vou dizer para você, Deus está no controle de tudo. É verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Anjos e demônios trabalham com o Senhor. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e Deus chamou Nabucodonosor de seu servo. Os rabinos dizem que quando Deus decreta, Ele manda chamar todos os anjos para ouvir o decreto dele. E sabe o que é todos os anjos? Todos os caídos também. Por isso que lá em Jó, você vai ver Satanás chegando na reunião. Porque quando Deus vai falar, irmão, todo mundo tem que ouvir. Não fica com medo, irmão. Você é o corpo de Cristo. Não temas, você é o corpo de Cristo. E é por isso que nós temos que queimar. Por isso que nós temos que queimar. E agora eu quero te dar outra novidade. Está pronto? Amém. Esse século é o século do abalo. Desde quando começou esse século, é abalo. A gente vai e faz aquele ano, né? A gente planeja o ano da vitória, o ano não sei o quê, mas aí Deus vem e estraga tudo. O ano da prosperidade, o ano da dupla honra, aí Deus vem e... Peraí. Eu não quero isso. Desde quando começou esse século, Deus tem abalado as coisas. E se você olhar para trás, é isso que eu vou falar daqui a pouco. Se você olhar para trás, você vai ver que esse ano, a maioria das esferas da criação foi abalada. Faltam algumas ainda, mas a maioria foi abalada. E outras vão ser abaladas. Por quê? Sabe por que disso? Porque esse século não é o século. Vai ser o século. Quando Jesus vier, eu creio que Jesus vem nesse século. Vem nessa geração. Essa geração que está vendo esses abalos, que vai ver o Senhor chegar. Não é o século do avivamento, é o século da reforma. Mas não é a reforma de 1500, é outro tipo de reforma. O Senhor está convocando sábios construtores para essa reforma. Entende que o Senhor está abalando e está chamando gente para construir aquilo que é eterno. O Senhor vai começar a abalar coisas ainda que a gente nem está esperando. O Senhor vai começar a abalar. Mas sábios construtores estão sendo levantados para começar a construir aquilo que é eterno e aquilo que vai trazer Jesus. Porque assim como na primeira vinda, Jesus foi anunciado e alguém abriu a porta, alguém começou o caminho. João Batista começou a abrir o caminho para o Senhor chegar. A igreja agora vai abrir o caminho para a segunda volta. Sábios construtores estão sendo levantados. Pessoas que têm fogo nos olhos, pessoas que estão queimando, vão começar a construir coisas que têm a ver com o caráter dele, que tem a ver com ele, que se parece com ele. Então as coisas vão ser abaladas. As coisas vão continuar a ser abaladas. E aí a gente precisa entrar nessa reforma. Eu quero aqui eu sei que eu não estou aqui dizendo que é só isso, diluindo o assunto, não, eu sei o que é. Mas eu quero entrar em 3 pilares que eu entendo que nós precisamos nos agarrar nele e começar a desenvolvê-los para que ele comece a fazer diferença nessa geração. E eu quero começar com o primeiro pilar que eu entendo que é essencial para a restauração de todas as coisas. O primeiro pilar é a oração. Aleluia, Jesus. O primeiro pilar para a restauração de todas as coisas é que a igreja retome a sua identidade. Jesus entra no templo, em Mateus 21, e chuta a mesa dos vendedores, e chuta a mesa daqueles que vendiam
as oferendas ou a adoração que ia ser oferecida. Jesus chuta tudo, bate nele. Irmão, Jesus estava bravo aquele dia. Jesus estava bravo aquele dia. E aí ele declara o que Isaías profetizou. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Isso não é nome de placa de igreja. Isso é a identidade da igreja. A igreja se move através da oração. Então, as pernas da igreja é a oração, é a intercessão, é o clamor. A igreja se move pela oração. A igreja que não se move pela oração, ela fracassa. A igreja que não se move, quando eu falo igreja, estou falando nós. Se nós não nos movermos na oração, nós fracassamos. É por isso que tem muito pastor suicidando. É por isso que tem muita gente desistindo. É por isso que tem muita gente abandonando. Por quê? Porque se move a partir de si mesmo. E a gente vai até algum lugar a partir de nós mesmos. Mas a gente não consegue adiante. Então a gente precisa da oração. Porque no ambiente de oração é que o Senhor revela como andar, como fazer. Amém? Então, o primeiro pilar que nós precisamos restaurar é a oração. E como que eu restauro a oração? Abrindo um culto de oração? É importante. Mas eu restauro a oração quando eu sou restaurado na oração. Quando eu sou restaurado na oração. Porque aqui, nesse momento do culto coletivo, do culto com todo mundo, onde nós proclamamos o nome do Senhor, onde nós adoramos o Senhor, aqui, irmão, é fácil orar. Aqui, né? Aqui é uma bênção, né, irmão? Aqui é legal, todo mundo está orando, eu vou orar também. Sabe aquela coisa que a água está descendo, aí você entra e desce junto, não ora. Mas o Senhor está chamando pessoas que oram sem cessar. Vou dizer uma coisa para você: Jesus nasceu. José e Maria foi levar Jesus para o templo para ser apresentado ao Senhor. O sacerdote, preparado para aquele ritual, pegou Jesus como uma criança qualquer e ofereceu, apresentou ao Senhor. Mas tinha duas pessoas, Ana e Simeão. Eles nem estavam no templo, mas o Espírito Santo falou para eles: onde eles estiveram? Vai para lá no templo, vocês vão ver o Salvador. Então Ana e Simeão correram para o templo. Simeão pegou aquela criança e disse: agora eu posso descansar, porque meus olhos viram o Salvador. Por quê? Porque Simeão era um homem que tinha constante oração. Porque Ana era uma mulher que vivia na oração, dia e noite sem cessar. Pastor, eu não dou conta desse negócio de oração, porque eu oro 5 minutos e acabou. Eu quero te convidar a ler a Bíblia. Aleluia, Jesus. Quando você lê a Bíblia, você vai ver muita coisa que você precisa orar. Verdade. Principalmente quando você lê Apocalipse, você fala: poxa, eu preciso de orar. Existem 3 orações na Bíblia que vocês precisam entender: Neemias 9, Daniel 9 e Esdras 9. 9. Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. Esses homens oraram o quê? A palavra. Daniel viu os escritos falando sobre o dia do final do cárcere de Israel. Ele falou: está acabando. Então eu vou orar isso. Senhor, a tua palavra está falando que vai ser 70 anos, já se cumpriu, liberta o teu povo. Entende isso? Quando você lê Apocalipse, tem muita coisa que a gente tem que olhar ali, irmão, e começar a ler e falar: eu preciso orar por isso. Amém. Salomão faz um templo, ele começa a orar na carne. Eu fiz um templo para o Senhor, aí de repente Deus vai ver para o espiritual. O Senhor, nem os céus dos céus te comporta. Como é que você vai morar na casa feita por mãos humanas? Jesus, irmão, ele diz assim: Senhor, se possível,
afasta de mim este cálice. Aí o Espírito Santo, opa, seja feita a tua vontade. Bom, tem um Salmo 77, é o Salmo de Asaf, se não me engano. Bom, que salmo que começa triste. Parece que o cara estava deprimido, a mulher deve ter largado dele, alguma coisa tinha acontecido com aquele irmão. Moço, que salmo que você fala, meu Deus do céu. Mas quando ele termina o salmo, ele está no espírito, ele está querendo. Então, oração, você não precisa de sentir para fazer oração. Até ele fala assim, eu não estou sentindo de orar. Você não tem que sentir nada, você tem que orar. Aleluia! Você pode orar na carne, começar a orar na carne, irmão, que o Senhor te leva para o espírito. Aleluia! Entende isso? O que você não pode fazer é oração religiosa. Isso aí o Senhor abomina. Entende? O que é oração religiosa? É você orar aquilo que não está dentro de você, aquilo que você copiou. Você viu o irmão orar bonito e fala, uau. Aí você começa, ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Você começa aquela oração religiosa. Você fala, eu dei o dízimo, Senhor. Eu sou um dizimista fiel. Não, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Ora aquilo que está dentro do seu coração. Ora aquilo que está dentro do seu coração. Não importa o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar da sua oração. Ora aquilo que está. Ele está errado, entende? O Senhor vai consertar. Amém. O Senhor vai te direcionar. O Espírito Santo vai vir do seu lado. Fala assim, agora fala isso, irmão. Porque eu digo uma coisa para você, outra coisa sobre oração. Oração não é muito falar. Oração é ouvir. E quando a gente ora, o Senhor já sabe o que está dentro do nosso coração. Ele quer que a gente escute quem está orando. Eu vou dizer uma coisa para você, começa a anotar o que você está orando. Depois você vai ler e você fala, bicho, eu preciso de melhorar. Meu Deus do céu, que oração mais terrível. Eu já fiz esse teste. Um dia eu falei, vou anotar uma oração. Oh Deus, tal, bicho. Oração tem a ver só comigo. Oração, estou olhando só para mim. A oração ainda está só em mim. Existem 3 pilares para a igreja subir em maturidade. O primeiro pilar é esse que eu estou falando para você. Esse que você convida Deus para os seus planos. Senhor, eu fiz aqui uns planos, né? Aquele negócio do ano, no início do ano, aí você faz o projeto de vida 2021. Cuidado, irmão. 2021. Você faz um projeto de vida, você faz os seus planos, aí você convida Deus. Só podia vir aqui abençoar meus planos, porque Deus, para nós, para muita gente, é subjetivo. É um negócio que está ali. Aí você faz seus planos aqui, você chama, vem cá, Deus. Vem aqui, olha para você ver. Olha que coisa linda, meus planos. Abençoa aí. Vai e abençoa aí meus planos. Esse é o primeiro degrau da infantilidade da igreja. Porque a igreja, estou falando de mim, não vamos dizer que não. A gente é assim. A gente bola as nossas ideias, bola nossos métodos e fala assim, Deus, abençoa. Vem com o seu poder, glória e majestade. Faz um milagre, Senhor. Opera as maravilhas. Entende? Quantos aqui são da equipe de intercessão? Vai errado. A igreja inteira tem que ser intercessora. Vou perguntar de novo, quantos são da intercessão? Está melhorando. Tem uns que ainda estão sem decidir. Acho que eu sou do louvor. Todos nós temos que orar, irmão. Amém. Entende que o culto de oração é mais importante que o culto de celebração? Primeiro degrau, eu estou orando para Deus participar das minhas coisas, dos meus projetos. Isso é errado. Não faça isso. Aí a gente amadurece, porque Deus não faz. Você bate na cara da parede, aí você sobe um degrau. Senhor, deixa eu participar dos seus planos. Quantos já oraram isso? Eu já orei. Eu quero participar dos seus planos. Senhor, o que o Senhor está fazendo, eu quero participar. Eu sou bom.
eu tenho dons, eu fluo no Espírito. Ah, Deus, deixa eu participar do que o Senhor está fazendo. Aí você vê que, no caso, Deus não está muito interessado em você pôr a mão naquilo que está fazendo. Ele não está muito interessado em você pôr a mão naquilo que está fazendo. Aí você sobe mais um degrau, que é o degrau que nós devemos estar. Que é, Senhor, eu me rendo. Que o Senhor faça assim. E nós estamos aqui para adorar o seu nome e orar o que o Senhor está fazendo. Não, o salmista Davi era um homem extraordinário. Ele tinha pecado, mas ele conseguia orar o que o Senhor estava fazendo. Como que um homem daquele escreve Salmo 24? Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Como que alguém tem uma revelação daquela? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Por quê? Por quê? Irmãos, olha para mim aqui. No céu tem porta, amém? Amém. Tem porta que nunca foi aberta. Pela eternidade. E de repente vem um homem. Isso é um escândalo para os anjos. Porque o anjo grita com o outro: quem é esse rei da glória? Aí o anjo grita com a porta, irmão. Levantai! Ou seja, a porta tem que abrir para aquele homem que está vindo. Isso nunca tinha acontecido. E aquele irmão Davi viu isso, irmão. E ele começa a orar isso, e ele escreve isso. Por isso que eu estou falando para você, começa a escrever o que você está orando. Você vai ver que tanto que nós estamos mal. Porque a nossa oração não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o que Ele está fazendo. Não tem nada a ver com o plano dele. Nossa oração ainda está ligada nos nossos planos, na coisa terrestre, naquilo que nós estamos vendo aqui agora. Na doença, na enfermidade. Não estou dizendo que não tem que orar por isso, não. Estou dizendo que nós temos que elevar a nossa oração. Nós temos que subir o nível. Nós temos que estar lá em cima. Porque a palavra diz que os planos deles são maiores. Os pensamentos deles são. Então nós temos que subir esse nível. Jesus é um escândalo, foi um escândalo para os anjos. De repente, Davi escreve Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Cara, Davi tem uma revelação do trono. Deus conversando com Jesus. Vocês estão entendendo isso? Onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo que nós temos que elevar o nosso nível de oração? Nós temos que subir o nível, irmão. Temos que parar de olhar para o nosso umbigo, de olhar para aqui agora e começar a olhar lá. Olhar na eternidade. Nós temos que orar coisas da eternidade, não coisas passageiras, porque o Senhor está falando coisas passageiras, irmão. Talvez o que você está orando hoje, Deus está destruindo. Precisamos elevar o nosso nível de oração. Amém. Mais alto. Nós não conseguimos, irmãos, desenvolver isso coletivamente. Eu vou dizer uma coisa para você, é algo que nós estamos ouvindo do Senhor. Eu estou falando nós, é muita gente que eu conheço que está ouvindo isso. Que agora acabou, irmão, esse negócio de Deus levantar um homem, entende? Um homem que vai fazer revolução. Deus vai levantar um homem revolucionário, não. Hoje, agora, esse é o momento da igreja. Amém. E a minha pressa é porque se não for todo mundo, não vai ninguém. Sabe o Capitão Nascimento? Não vai subir ninguém. Ou sobe todo mundo, ou não vai subir ninguém. E meu desespero aumenta. Porque o Senhor está falando agora, olha para mim, é coletivo, é todo mundo junto. Então é por isso que eu vim aqui hoje. Pastor, eu vim aqui hoje porque é todo mundo. Se não for todo mundo, não vai ninguém. É o corpo funcionando, é o corpo de Cristo, é o corpo caminhando, é o corpo agindo, é o corpo gritando, é o corpo curando pessoas. Não é placa de igreja, é o corpo se movimentando na face da terra. É gente que não tem nome, é gente que não tem título, entrando dentro do hospital e curando câncer, e
preciso participar desse reino. Então eu tenho que desconectar e conectar com pessoas, com o corpo de Cristo e começar a me movimentar com Ele. Eu estou desesperado. Às vezes eu sou calmo, assim, sereno, tranquilo. Mas às vezes eu fico louco. Minha esposa fica, você está ficando doido? No caso, eu estou ficando doido. Porque se você não for, eu não vou. Eu olho para os meus filhos, porque minha primeira igreja é minha casa. E a gente está deixando essa geração, eu mostro para você, a nossa geração precisa ser preparada. A nossa geração é a geração que vai inflamar essa terra com o poder de Deus. São os meus filhos, são os seus filhos. Entende? Não somos nós. Eu vejo aqui em Goiânia, vou falar de Goiânia, tem irmãos já velhos, eu estou velho, mas tem irmão que já tinha que ter saído de cena, já está falando besteira, mas eles não saem, eles querem ficar lá em foco. Já era para ter preparado o próximo, já era para ter preparado uma outra geração, mas eles não querem sair dali, eles não querem sair do holofote, eles não querem sair do ibope. Irmão, eu estou louco para que essa próxima geração chegue, eu quero só preparar eles e falar assim, vai! E vocês têm nas suas casas flechas, a Bíblia fala que os filhos são como flechas para nós, que a gente mira elas no alvo que é Jesus Cristo e solta elas. Então, oração, irmão, nós precisamos elevar a nossa oração. Dentro da nossa casa tem que ter um nível alto de oração. Não é aqui também tem que ter, mas começa lá. Se você quiser gerar oração aqui, tem alguma coisa errada. Tem que começar a gerar oração lá. Nasce lá. Primeiro no individual, depois na família, depois na igreja. Irmão, nós vamos explodir Goiânia. Nós vamos explodir Goiânia. Vou dizer para você, é o século da reforma. Nós vamos reformar a oração. A oração precisa ser reformada. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, esse povo é um povo que ora. Esse povo é um povo que fala com Deus. Esse povo é um povo que ouve o Senhor. Lembra dos 3 reis? Não tem um profeta aqui não, que fala com Deus, para ver se ele fala com nós. As pessoas têm que nos procurar. Mas não tem aquele irmão que fala com Deus, que Deus fala com ela, vamos lá chamar, vamos lá conversar com ela. Entende isso? A oração precisa ser restaurada primeiro em nós. Ora todo dia. O dia que você quer orar, você ora. O dia que você não quer, você ora também. Não, é brigar. Oração é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da igreja. Oração. Quando Pedro estava preso, eles foram fazer o que mesmo? Foi lá para a porta da delegacia, colocar, solta o Pedro, fazer passeada em Jerusalém, solta o Pedro. Não, a Bíblia fala que eles entraram para dentro da casa e começaram a orar. E oraram. Eles oraram tanto que eles não tinham nem fé, que o Pedro bateu na porta. Não é Pedro, não, vamos orar, irmão. Vamos orar. Não é Pedro, não, vamos orar, irmão. Para com isso, vamos orar. Atos 4, 24. O contexto é que Pedro e João estão perante o Sinédrio. E os sacerdotes se levantam contra eles e tal. E há uma perseguição. Olha só o que a igreja olha. Bom, interessante isso. Vamos ver. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz. Todos o quê? É junto agora. É junto. Entende? Se o irmão que você está aqui, ele não está orando, você fala, não, vamos orar, pelo amor de Deus, senão não vai subir nada aqui, ó. Tem que subir, irmão. Ajuda a gente. Nos ajuda melhor, né? Sozinho não dá mais. Então, juntos, elevaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar, e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste, pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Por isso que eu falei para vocês, se quer saber de oração e não consegue orar, leia o quê? Leia a. Por quê? Porque eles começaram a orar o quê aqui? Coisas que Davi tinha escrito, dito. Olha só, certo? Por quê? Os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e
E as autoridades alinharam-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nesta cidade, eles de fato, aí estou falando da cidade, de fato se alinharam contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e os feitos extraordinários pelo teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Aleluia. Olha só, a igreja estava sendo perseguida, os apóstolos estavam sendo presos, sendo julgados. Pôncio Pilatos, Herodes estavam se levantando contra a igreja. E aí a igreja foi falar assim: Senhor, derruba Herodes, que o Espírito será da onde? Porque a gente começa a estudar o inferno, né? A gente sabe o nome dos demônios tudo, e a gente começa a expulsar o nome dos demônios que agem nos ares e tal. Irmãos, a igreja ora o quê? Senhor, estão se levantando contra nós. Nós sabemos que isso faz parte do seu plano. O Senhor faz parte daquilo que o Senhor predeterminou, faz parte do seu plano. Agora concede para nós mais coragem para a gente continuar. Aleluia. Concede nós poder para a gente ir além, para a gente ir mais forte. Entende que não está atacando nada, está se rendendo ao Senhor, dizendo: Senhor, nos fortalece nesse ambiente. Aumenta em nós a nossa fé, aumenta a autoridade da nossa palavra. Senhor, promove sinais e milagres para que haja avivamento no nosso meio, Senhor. E o que aconteceu? O lugar tremeu. Irmão, estou esperando isso. Entende? O dia que a gente está aqui orando e de repente aí o irmão sai correndo. Vamos ter que levar, irmão. Por isso que eu estou falando assim, nós temos que elevar a nossa mentalidade. Nós temos que elevar, nós não viemos aqui buscar nada, receber nada, nós viemos aqui entregar algo para Ele. Aleluia. Como que eu vou entregar algo se eu não tenho nada, gerado algo dentro do meu secreto, dentro da minha casa? Eu não gero nada, eu chego aqui vazio. Por isso que a minha cabeça diz: você tem que receber alguma coisa, porque você não tem nada. Você tem que vir aqui receber algo. Deixa eu dizer uma coisa para você: aqui é lugar de entrega. Aleluia. E é por isso que Jesus chegou lá e chutou quem estava vendendo os animais para o sacrifício. Porque aqui não é lugar de comprar do outro. Irmão, você está cheio, passa para mim aqui. Passa para mim aqui um pouco dessa unção sua para mim. Não, aqui é lugar de você trazer lá da sua casa. Lá da sua casa você tem que trazer o seu sacrifício e derramar diante do Senhor. Deus quer falar conosco. Aleluia. Deus quer falar conosco. Deus quer falar com vocês sobre algo tremendo que Ele quer fazer nesse lugar. Vocês estão entendendo isso? Vocês precisam levar, nós precisamos levar o nosso pensamento. A nossa fé tem que subir, nós temos que subir a montanha. Não precisa ficar com medo, não. Ele está lá em cima, está pegando fogo, mas ele está lá em cima. Sobe, irmão, sobe. Não deixa só o pastor subir, não. Não fala para ele: sobe lá. O que ele falar, só fala para nós. Não, é todo mundo. É todo mundo subindo, é todo mundo indo. Meu Deus, irmãos, esse é meu desespero, que as pessoas ainda enxergam o pastor como aquele que é obrigado a fazer as coisas espirituais da nossa vida. Não, ele só tem que apontar o caminho. A obrigação do pastor é apontar o caminho. É para lá, vamos todo mundo. É todo mundo indo, é todo mundo clamando, é todo mundo invocando, é todo mundo experimentando, é todo mundo comendo e bebendo. Nossa oração precisa subir. O nível da nossa oração precisa subir. Então, chega na sua casa, arruma um caderno, fala assim: caderno de oração. E começa a escrever o que você tem orado. Você vai
eu chorei. Falei, misericórdia. Eu peguei o caderno, rasguei. As primeiras folhas foi tudo embora. Falei, isso aqui não dá mais. Isso aqui não dá mais. Porque cada salmo é uma oração, sabia disso? O salmo é uma oração cantada. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse mil cairão ao seu lado. Esse salmo é um salmo apocalíptico, um salmo escatológico. Está falando de coisas que vão acontecer ainda, que não estão acontecendo. Onde 1000 vai cair do... Irmãos, 1000 já caiu do seu lado? 10.000 já caiu do seu direito? Mas vai acontecer. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando para você? O coronavírus é só uma sombra. É só uma sombra. Mas coisas piores vão começar a acontecer. Porque as mulheres sabem o que é dor de parto. Começa devagarzinho. E foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. As dores de parto. Mas de repente ela começa a aumentar. Até que a criança nasce. Então, entenda que nós estamos caminhando para isso. E a coisa vai ficar cada vez, não vai melhorar não. No caso, que eu falei que ia trazer espada, não vai melhorar não. Você tem que pegar uma espada e empunhar ela. E quando eu estou falando de reforma, é como homens de Neemias, que eles, com a mão, edificavam o muro e com a outra tinham uma. Isso. Sábios construtores. Eles constroem e defendem. Aleluia, Jesus. Eles constroem e defendem. Aleluia, Jesus. Vamos subir o nível. Oração particular precisa ser algo vital na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Oração dentro da nossa casa precisa ser algo vital. Não é aquela oração para comer, não, religiosa que faz. Oração. Pode fazer hora de comer, mas tire um tempo dentro da sua casa para estabelecer um altar do Senhor familiar. Você vai chamar a família para começar a orar. Quando as famílias desse lugar começarem a orar juntas, em casas, quando elas vierem para cá, esse lugar vai tremer. Aleluia. Porque elas já vão vir cheias. Entende, pastor? Elas vão vir cheias. Não vê na hora de começar o culto, porque elas vão vir igual a bomba, sabe? Aquela... Veja a hora de explodir. Esse é meu grito. Não vamos fazer nada mais sozinhos. É coletivo. Amém. Por isso que nós temos que admoestar uns aos outros. Você está orando? Deixa eu te ajudar a orar. Vamos orar junto. Ah, não pode, agora o corona. Vamos fazer, abre, vamos fazer vídeo chamado, vamos orar junto. Oh, aleluia, Jesus. Vamos orar junto. Tem um Zoom, aplicativo Zoom. Lá na comunidade a gente usa muito o Zoom. A gente ora junto. Todo mundo, vem cá, vamos orar. É um negócio doido. Todo mundo longe um do outro, mas parece que está todo mundo no mesmo lugar. Sabe aquele negócio? A oração precisa ser restaurada no nosso meio. Essa é a nossa identidade. Jesus declarou isso. Essa é a nossa identidade. Se você não ora, você não tem a identidade de Cristo. Se você não tem a identidade de Cristo, você não se parece com Ele. Se você não parece com Ele, no caso, Ele vai te matar. Está na Bíblia. Por isso que lá em Coríntios Paulo fala assim, aquele que não discerne o corpo, está dormindo. Discernir o corpo é entender quem é Jesus, porque o corpo é o corpo dele. Porque não me envergonho pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu
também o grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela ajuda do governo Bolsonaro. O justo viverá pela fé. Aleluia. A segunda coisa que nós precisamos restaurar, os sábios construtores vão começar a restaurar, é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino precisa voltar para os nossos cultos. O Evangelho do Reino precisa voltar para a nossa casa. O Evangelho do Reino precisa voltar para a nossa vida. O Evangelho do Reino está falando em percas, em possibilidades de percas e não de ganho. Porque a nossa tarefa é padecer com Ele. Porque Jesus inaugurou os últimos dias e nós estamos nos últimos dias. Nós ainda estamos vivendo na era que Jesus inaugurou. Então a nossa vitória vai vir, mas não nessa era, é na era futura. A nossa glória não é aqui, a nossa glória é na era futura. É quando Ele vir plantar o reino. Não é agora, irmão. Nós precisamos, a igreja precisa assumir a posição de peregrino e forasteiro. Isso é o Evangelho do Reino. A minha conquista não é aqui. A minha conquista é lá. Só assim a gente já vai venerar muito, né? Opa, então não é isso não, né? No caso, né? Tem gente que vai arrepender, ao contrário, né? Quando você conhece Jesus, você se arrepende. Tem gente que conhece Jesus, se arrepende de conhecer Jesus. Tipo o jovem rico. Eu quero participar do reino, como que faz? Vem tudo que você tem, dá para os pobres. Eu arrependi de ter conhecido esse cara. Vou para outro lugar. O Evangelho do Reino fala em sucesso na era vindoura. E isso precisa entrar de novo nas nossas vidas, na vida da igreja. Porque o Evangelho é a espinha dorsal. A oração é as pernas. O Evangelho do Reino é a espinha dorsal da igreja. Entende isso? O Evangelho, segundo Paulo, é o quê? Poder de Deus. O Evangelho que a gente conhece hoje é poder de Deus? Há uns anos atrás fizeram um censo em Goiânia, disse que 60% da cidade era evangélica. Evangélico pode até ser, mas cristão. Hoje desses 60% deve estar 88,5% desviado. Em 2000 houve uma avalanche de poder na igreja, visões e revelações e métodos. Aí a igreja inchou. Hoje está tudo. O Evangelho não precisa de método. O Evangelho é o método. O método é perigoso, porque o método nos deixa automático. E gente automática não precisa de Deus. É só fazer aqui, ó. Está aqui na apostila, é só fazer de jeito aqui. E o Senhor quer pessoas que vivem pela fé. Tipo assim, eu passo aqui, e agora, Jesus, o que eu faço? Como que faz aqui, Jesus? Aí, isso é viver pela fé. Viver pela fé é isso, a dependência do Senhor. É como Deus fala para Samuel: vai na casa de Jessé e um novo rei para mim. Por que Deus já não falou, ó, vai na casa de Jessé, vai ter os filhos dele lá, você não vai ungir eles não. Unge o que está lá no pasto, Fabelão, vai chamar o que está lá no pasto, tá, mais novo lá, chama ele para mim. Não, ele chega, aí Samuel chega, já vê um cara bonitão, fala: opa, é esse aí. Bom, e aí Deus fala assim: opa, não é esse não. Ei, vá, calma. Porque se eu fosse seguir um método que ele usou no passado, ele ungiu quem? Saúl. No caso, não. O método fez Moisés não participar da entrada da terra prometida. Que ele venha, e eu conversando com os judeus messiânicos, eu estou bora legal com os judeus messiânicos, estou juntando com eles, está com um trabalho chamado TJC2,
que é trazer os judeus messiânicos para a igreja. A gente está orando, olha o que a gente está orando. Nós estamos orando para um segundo concílio. Sabe aí, Atos 15, que tinha meio que um concílio ali, da igreja que era judaica. Eles juntaram e falaram, vamos deixar os gentios participar do nosso meio, ser cristão também. Aí deu certo, os gentios entraram. O plano de Deus, os judeus saíram, mas os judeus precisam entrar. Porque o evangelho, a igreja é judeus e gentios juntos. Aí eu estou juntando esses judeus. Aí eu conversando com ele sobre essa passagem de Moisés, que ele fere a rocha. E ele fala para mim assim, que nos escritos judaicos, sempre, porque foi 40 anos no deserto, sempre que ele chegava e tinha uma rocha, ele feria. Não foi só uma vez que ele feriu a rocha. Então ele já estava acostumado. Uma vez Deus falou para ele, fere a rocha, ele foi lá e feriu. Aí ele já foi acostumado, Deus não estava falando mais, mas ele ia lá, feria a rocha e a água saía. Aí um dia Deus fala para ele, fala com a rocha, irmão. Mas como ele já tinha um método, o método funciona, a cortina fala que é só ferir. Ele foi lá e feriu a rocha. Aí Deus fez o que? Então, nós estamos no Evangelho, não de métodos. O Evangelho fala que a gente tem que viver pela fé. O Senhor tem que conduzir-nos. Em Romanos, capítulo 8, verso 12, eu acho que fala assim, que os que são guiados pelo Espírito são chamados filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é viver por fé. É todo dia, ou todo momento, receber algo novo do Senhor para aquele momento. Sabe, o maná de hoje é só para hoje. A comida de hoje é só para hoje. Amanhã tem que ser outra. Porque se você pegar da outra, que você foi de ontem, que é isso que tem acontecido no céu. Está gravando? Isso tem acontecido por aí. As pessoas têm ido para receber pão na casa do pão, mas não tem pão na casa do pão. Tem comida de ontem. E é por isso que tem muita gente doente. Muita gente que está desistindo. Muita gente que está com a cabeça errada. Que não conhece Jesus ainda. Conhece o clubinho, nosso clubinho do Evangelho. Conhece o jeito que a gente faz as coisas. Conhece o jeito que a gente fala, o jeito que a gente diverte, o livro que a gente carrega, mas nem abre. Né? Tem gente que é tão amiga da Bíblia que vai falar assim, estou contigo no ar. Ele não riu porque ele é venezuelano, ele não conhece esse ano. Entende, irmão? A gente enlatou as ministrações, o maná, a gente enlatou o maná, e aí a gente vai passando um outro assim, irmão, isso não funciona. É crente anêmico, é crente que não participa da mesa do Senhor. Nós precisamos de maná novo todo dia. Participar da mesa do Senhor todo dia. E isso é Evangelho. O Evangelho do Reino. Não é, eu vou falar essa. Eu sei dito. Não tem jeito, não vai. Tipo, o Evangelho não é venha como estás. Não está escrito isso na Bíblia, não. Venha como estás, isso é um engano. Lá está escrito assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Entende isso? O Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho é um escândalo. Olha para mim, o Evangelho não vai massagear sua alma, não. Tipo, domingo à tarde, acabou de ver Faustão, vou lá na igreja ouvir uma palavra para me sentir bem. No caso, se for Evangelho, você vai se sentir mal, você não vai querer nem voltar para cá. Não aqui nessa igreja mais não. Nossos cultos têm que começar a soltar essas palavras que afligem os corações. Que a gente prega aquela palavra maravilhosa, depois fica aqui leiloando Jesus. Tem que aceitar Jesus. Ele uma, ele duas, ele três. Tem ninguém não? Não, beleza. Domingo que vem nós estamos aí. O Evangelho tem que afetar. O Evangelho é uma espada de dois gumes que separa alma e espírito, juntas e medulas. Irmão, isso é profundo.
Então nós precisamos aumentar primeiro a oração, para a gente alcançar esse evangelho e trazer ele de novo para a terra. Precisamos trazer o evangelho do reino para a terra. Porque se o evangelho do reino não for pregado, Jesus não volta, entende? É uma das coisas que ele prediz. Antes de eu voltar, o evangelho do reino vai ser pregado na terra. E por que ele não voltou ainda? Porque o evangelho não está sendo pregado lá. Então o que você está fazendo? É o pastor que tem que pregar? Não, é você. A sua casa é um culto. Lá no seu trabalho tem um culto espiritual, sabe? Lá na sua escola, na sua faculdade tem um culto espiritual. E você tem que anunciar esse evangelho. Entende? Porque a igreja, ela está sendo amada, não está? Todo mundo gosta da igreja. Hoje é bom, né? Falar assim, não, eu sou evangélico. Nossa, que legal. Mas a igreja de Jesus, ela é odiada. Para mim aqui, tem alguém te odiando? Tipo, a Bíblia que eu estou lendo é essa. Vocês vão ser odiados. Vocês vão ser levados de frente aos governadores, mas não é para ser eleito lá, para ser julgado, para apanhar do mundo, para ser preso do mundo. Essas coisas ainda vão acontecer. Por isso que eu falo para você, o coronavírus é só a sombrinha do. Por isso nós temos que subir o nível. O Senhor está chamando vocês para isso. O Senhor está chamando vocês para isso. É hora de subir a montanha. É hora de subir a montanha. Lá em cima é um negócio estranho. É fogo, é fumaça, é voz, é trovão. Mas lá ele fala. Lá ele fala, irmão. Eu quero ouvir a voz de Deus, queridos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, queridos. Nós precisamos ouvir Ele, irmãos. Você não precisa de uma palavra melhor domingo, não. Nós precisamos ouvir Ele. Nós precisamos ouvir o Senhor. Uma voz que abala a nossa vida para sempre. Uma voz que marca a nossa vida para sempre. Faça chuva, faça sol, você está firme na rocha. Porque a critalhada de hoje, irmão, desculpa, mas não pode chover, que eles nem vão para a igreja, que eles desviam, o que foi, irmão? Não, o pastor não fala a parte do Senhor para mim, não liga para mim, não vou para a igreja mais, né? Ah, não tinha nem que aparecer lá mesmo, não, o céu perdido, filho do diabo. Paulo falou, né, filho do diabo, então eu posso falar também. Filho do diabo é xingado, né? Você pode xingar. Pode ser. Meu Deus. Bom, tem uns que a gente tem que entregar. O Paulo entregou uns pro diabo. Não, você é enjoado, hein? Bom, eu, assim, os meninos lá da comunidade, nós vamos fazer um evento junto, papai, esse negócio assim, vamos fazer um acampamento, todo mundo. Amém. Você vai ver, é uns caras meio doidos, entende? Eu já mandei uns 3 embora. Não, você só um pouquinho. É sério. Bom, tem gente que é impastoreável. Você já viu umas pessoas assim, pastor? Nossa, ele não quer psicólogo. Que pergunta difícil, irmão. Que pergunta sem jeito. Bom, eu falei pro cidadão, eu falei, irmão, você é impastoreável, seu. Aí falei, não vou falar aqui não. Você é impastoreável, some daqui. Mas você tá doido? Tô doido. Você não quer Jesus não, rapaz. Tem gente que não quer Jesus não, mano. Cara, a gente tem que ser mais seletivo, entende? A gente tem que pregar para aqueles que são do Senhor, mano. Porque tem gente que só vem para atrapalhar. Esse que tem para não, joga fora. Vai, some aqui. Nem a 5ª geração, você manda para cá. Já mandei 3 embora. Não foi lá, não está aguentando mais. Jesus falou assim, apacenta as minhas. Pode não, né? Pode. O meu compromisso com o Senhor é ovelha. Pode não.
promoção do Evangelho, não. Jesus estava caminhando, eu quero seguir o Senhor. Ele falou assim, olha, eu não tenho onde pôr a cabeça. Não tem facilidade aqui não. Você quer ver? O outro, não, eu vou servir o Senhor. Deixa eu enterrar meu pai. Deixa aqui os mortos. Enterra os mortos. Jesus não facilitava as coisas, não. Um dia a igreja de Jesus começou a entrar em crise. Ele falou umas palavras meio pesadas, vou parar de pregar. Tem um advogado aqui. É um advogado! Bom, se não for todo mundo, não vai ninguém. Por isso nós temos que admoestar uns aos outros. Irmão, nós temos que ir junto. Me ajuda a melhorar, irmão. Vamos subir a montanha. O irmão está pegando fogo lá em cima, mas é lá que ele está. Então vamos lá. Amém? Então o Evangelho, ele é autossuficiente. Não precisa adicionar nada. Não tem que adicionar fermento para o Evangelho ficar, olha, que negócio legal, né? Bonito. Nem com mel, como que o Evangelho doce. No caso, não. O Evangelho, ele é o que é. E ele basta. Ele basta. Ele é o poder de Deus. Então, quando nós começarmos a tirar os fermentos que a gente colocou, os mel que a gente colocou, a gente vai começar a experimentar os milagres que o Evangelho produz. As conversões que o Evangelho produz. Gente que converteu de verdade. Não é gente incubada. Não sabe que tem um monte de demônio incubado indo para a igreja? Tipo um zumbi, deu Walking Dead. Culto hoje. Então, irmãos, vamos subir um nível para alcançar a oração, alcançar aquilo que o Senhor está fazendo, ter revelação daquilo que o Senhor está fazendo, trazer o Evangelho de novo para o nosso meio. Então, reformação. Nós somos os reformadores, oração e Evangelho. Aí tem uma terceira coisa que nós vamos correr, é a unidade. Entende? Então, oração, Evangelho e unidade. Amém? Então, nós já temos uma unidade. Eu não vou ler para gente, eu termino, né? Porque acabou. Em Efésios 4, verso 3, diz que nós já temos uma unidade, que é a unidade do Espírito. E aí vai acontecer algumas coisas no desenrolar do capítulo. E no versículo 13 fala que nós vamos alcançar a unidade da fé. Então, nós precisamos alcançar a unidade da fé. O que é a unidade da fé? A unidade da fé é quando a gente lê a palavra e crê na mesma coisa. Já viu que a gente lê a mesma palavra e fala, não, não creio nisso não. Eu creio que é assim. Ou não, eu creio que é do outro jeito. Nós vamos alcançar uma unidade que a gente vai, da fé, que a gente vai crer na mesma coisa. Entende? E isso tem a ver com a restauração do Evangelho. E quando o Evangelho for pregado, sem misturas nossas, vamos pregar o genuíno, a gente vai crer na mesma coisa. Entende isso? Então, como eu disse para os irmãos, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então é hora de você, entendeu? Se ajeitar, bater a poeira, pegar a sua espada, pegar a ferramenta de construção e partir para cima. Nós temos muito serviço a fazer. Nós temos muito serviço a fazer. Nós temos muito serviço a fazer. Em Goiânia nós temos poços para desentulhar, irmãos, espirituais. Quem já está subindo a montanha há algum tempo já sabe disso. Tem poços em Goiânia que precisam ser desentulhados. Nós estamos orando por isso. E isso vai acontecer. Nós vamos experimentar algo tremendo nessa nação a partir de Goiânia, irmão. Entenda isso. Comece a orar por isso. Um ponto de oração para vocês. Os poços que foram entulhados em Goiânia. Senhor, o Senhor envia anjos para desentulhar os poços. Ore aquilo que está no seu coração. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, nessa noite.
pedindo a Ti que o espírito de oração, o espírito de súplica venha sobre esse lugar, Senhor. Que a identidade da igreja seja restaurada, Senhor. Que a oração seja restaurada na vida dos irmãos, Deus. Na vida particular, Senhor, na vida íntima. Que haja, Senhor, ó Pai, um fogo ardente dentro dos corações, que leve esses irmãos para um ambiente de oração e de clamor, um ambiente de observação, um ambiente de solitude, ó Pai, um ambiente do silêncio, onde o Senhor fala e nós escutamos, ó Pai. Nós oramos para que o Senhor levante aqui sábios construtores, levante aqui sábios construtores, ó Pai, para a reforma que precisa acontecer, ó Pai, nessa nação, nessa cidade, ó Deus. Sábios construtores, ó Deus, que vão, ó Pai, construir, reformar, ó Pai, trazendo, ó Deus, a identidade da igreja de volta, a oração, trazendo, Senhor, o evangelho do reino de volta, Senhor, em nome de Jesus, restaurando, ó Pai, o plano da unidade no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, levanta pessoas responsáveis, aqui, Senhor, enche as pessoas de responsabilidade, enche o seu povo de responsabilidade, Senhor, enche o seu povo de responsabilidade, Senhor, enche as famílias de responsabilidade, Senhor, enche essa casa de responsabilidade, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, por isso. Vem sobre o teu povo, ó Pai, vem sobre a tua igreja, Deus, e faz, Espírito Santo faz, não são muitas palavras que convencem, mas é o Senhor que convence. Então, ó Pai, convence, Senhor, o teu povo, convence o teu povo, Senhor, convence a tua igreja, Deus, a se render a Ti, ó Pai, e deixar que o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, para nossa família, Senhor, com os nossos amigos que nós precisamos de trazer para o Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém.